Enquanto o relâmpago sueco fulgurava sobre as planícies da Polônia, uma silenciosa revolução amadurecia nas terras do Oriente. Piotr Alekseyevich Romanov, o Tsar, que a posteridade chamaria o Grande, meditava sobre o desastre de Narva e, na humilhação, encontrava um impulso da transformação. A derrota não o abateu. Antes, revelou-lhe a vastidão das reformas necessárias para elevar a Rússia à estatura das potências ocidentais. Narva, mais do que um revés militar, fora uma revelação histórica. A massa desordenada de recrutas, sem disciplina nem comando, ruíra diante do exército sueco como argila ante o aço. Piotr compreendeu que o império que herdara, ainda medieval em costumes e instituições, não poderia sobreviver num século moldado pela ciência e pela técnica. O futuro pertencia à razão e à organização. Assim começou a grande obra reformadora que mudaria o curso da Rússia. Piotr não era homem de meias medidas. Forjara sua vontade no contato direto com o Ocidente, onde aprendera, com humildade e curiosidade, as artes da navegação, da fortificação e da indústria. Disfarçado entre operários, estudara os segredos da Holanda e da Grã-Bretanha. Agora, aplicaria esses conhecimentos sobre a imensidão russa. O primeiro alvo da sua reforma foi o exército. A improvisação que marcara Narva deu lugar a uma estrutura regular, baseada no recrutamento sistemático e no treinamento contínuo. Oficiais estrangeiros foram contratados, arsenais erguidos, fundições criadas. O antigo modelo de milícias cossacas e destacamentos servis foi substituído por um corpo permanente, regido por disciplina férrea e espírito moderno. Ao mesmo tempo, o Tsar reestruturou o comando, instituindo o Generalité e definindo normas hierárquicas segundo o modelo sueco e prussiano. O soldado russo, antes desorganizado e supersticioso, tornou-se máquina obediente, símbolo da nova Rússia em armas. O uniforme, a marcha, o uso de baioneta, tudo se padronizou. Nasceu assim o exército que mais tarde esmagaria os suecos em Poltava. Mas Piotr sabia que um exército, por si só, não faz uma potência. Era preciso sustentar a máquina militar com administração eficaz e uma economia tecnicamente instruída. Daí derivaram as reformas civis, tão profundas quanto as militares. O Tsar remodelou o aparelho estatal, criando colégios e departamentos que substituíram a antiga confusão das dumas e dos boiardos. A nobreza, outrora soberana em seus domínios, foi subjugada ao serviço do Estado. O Tsar impôs o princípio da utilidade pública sobre o privilégio hereditário. O homem nobre deveria servir, no exército, na marinha, na administração. O mérito começou, lentamente, a sobrepor-se ao nascimento, e o serviço ao trono tornou-se o fundamento da nova aristocracia imperial. A reforma técnica acompanhou a reforma moral. Piotr fundou escolas de engenharia, cartografia e artilharia. Enviou jovens a estudar no estrangeiro. Contratou arquitetos e mestres artesãos de toda a Europa. Em poucos anos, arsenais, estaleiros e manufaturas brotavam às margens dos grandes rios russos. Moscóvia, símbolo da tradição oriental, cedia lugar a uma Rússia europeia, ativa e racional. De todas as realizações do Tsar, nenhuma seria tão emblemática quanto a criação da Marinha. Desde a juventude, Piotr via nos mares o verdadeiro teatro da modernidade. Um soberano sem marinha é um homem sem braços, dizia ele. Assim iniciou a construção de frotas no Mar Branco, no Báltico e no Mar de Azov, com o intuito de romper o isolamento continental e projetar poder sobre as águas. A marinha russa nasceu em meio à guerra, forjada nas campanhas contra os suecos e os turcos. Seus navios, construídos com o auxílio de carpinteiros holandeses, representavam não apenas instrumentos bélicos, mas também escolas flutuantes de técnica e disciplina. No convés, o espírito de obediência substituía a improvisação asiática. Cada marinheiro era soldado do progresso. O ímpeto transformador de Piotr não se limitava às instituições. Ele buscava moldar a própria alma russa. Impôs o uso de trajes ocidentais,
cortou barbas veneradas, reformou o calendário e simplificou o alfabeto cirílico. Tais gestos, que escandalizavam os tradicionalistas, eram para o Tsar símbolos da vitória da razão sobre o hábito, uma pedagogia do novo tempo. Em 1703, entre os pântanos do Neva, ele lançou o fundamento da cidade que se tornaria o espelho de sua obra. Petersburgo. Erguida sobre terreno hostil, conquistado aos suecos, a nova capital seria ao mesmo tempo fortaleza, porto e manifesto ideológico. Nela se uniam a geometria urbana de Amsterdã, a monumentalidade de Roma e o rigor militar de Berlim. Petersburgo era mais do que uma cidade. Era um símbolo. Representava o deslocamento do eixo do poder russo de Moscou, oriental e eslava, para o Báltico, ocidental e europeu. Cada palácio, cada avenida, cada canal expressava a vontade do Tsar de inserir a Rússia no concerto das nações civilizadas. Era o triunfo da vontade sobre a natureza e da razão sobre a inércia. A construção de Petersburgo custou incontáveis vidas. Soldados, camponeses e prisioneiros morreram em milhares. Mas para o Tsar, o sacrifício era o preço inevitável da grandeza. Ele mesmo supervisionava as obras, traçando ruas, inspecionando portos, premiando os engenheiros que desafiavam a lama e o vento. Assim, nascia sobre os pântanos a janela para a Europa. A fundação da nova cidade teve também dimensão estratégica. Controlando a foz do Neva, o Tsar dominava a rota natural entre o interior russo e o Báltico. Com isso, a Suécia perdia o monopólio das comunicações setentrionais. O equilíbrio de forças na região começava a inclinar-se lentamente em favor da Rússia. O novo poder russo não se baseava apenas em exércitos e portos. Piotr organizou o sistema fiscal, criou manufaturas estatais, promoveu a mineração dos Urais e fomentou a produção de ferro e canhões. As inovações técnicas, trazidas de Londres e Amsterdã, encontraram no vasto território russo matéria e energia quase ilimitadas. Em poucos anos, a transformação tornou-se visível até os olhos dos estrangeiros. Embaixadores franceses e britânicos descreviam, com admiração e temor, o vigor do Tsar que trabalhava como um operário, punia como um general e legislava como um imperador romano. Sob seu comando, a Rússia deixava de ser simplesmente periferia, tornava-se protagonista. Contudo, as reformas não se faziam sem resistência. O clero ortodoxo murmurava contra as modas latinas, os boiardos lamentavam a perda de privilégios e o povo, exausto por tributos, via o Tsar como mistura de temor e veneração. Mas a máquina estatal, recém-criada, esmagava a dissidência com firmeza. O progresso sob Piotr tinha forma de aço. A partir de 1705, o novo exército e a nova marinha começaram a provar sua força. Conquistas em Inquieri, Estônia e Livermore alteraram o mapa político do Báltico. Cada fortaleza tomada, cada estandarte sueco capturado, era um degrau na ascensão imperial da Rússia. O colosso que antes adormecia, agora se erguia sobre as ruínas da hegemonia nórdica. O Báltico, outrora lago sueco, transformava-se num teatro de equilíbrio. A Suécia, embora ainda temida, via-se pressionada por um adversário que combinava energia asiática com técnica europeia. O mar que fora o espelho da glória sueca, tornava-se, de pouco a pouco, o berço do Império Russo moderno. Assim, do fracasso de Narva, nasceu a potência de Petersburgo. Piotr I, o Grande, erguera da humilhação uma nova civilização que fundia o aço ocidental com a alma eslava. A Rússia, renovada pelo fogo da reforma, deixava de ser simples cenário da história para tornar-se seu protagonista. O colosso do Oriente, enfim desperto, marchava para o Báltico, e com ele para a modernidade.